Luciano. Senhor presidente, aproveitando a fala da vereadora Célia, e nossa intervenção aqui, ela não tem outro intuito a não ser, presidente, ajudar a resolver o problema dos professores. Eu vou provar a todos os professores isso. Não é à toa que eu passei o sábado, o domingo de madrugada, até o almoço que eu fui em família, doutor Tiago é testemunha, eu estava com fone de ouvido, acompanhando ipsilitre da sessão da Câmara anterior, de 2 horas, 27 minutos e 10 segundos. Eu tive que ouvir essa sessão toda para poder requerer, presidente, o que eu vou requerer a Vossa Excelência agora. E diga a Vossa Excelência que, acreditando no homem justo que Vossa Excelência é, Vossa Excelência vai acolher. Eu vou fundamentar que isso não é para o mal dos professores, isso é para o bem, e é a única saída que nós temos hoje para que a gente tenha aprovado o reajuste dos professores de forma que não tenha briga jurídica nenhuma. Estou dizendo isso, o presidente vai permitir que eu possa explicar isso bem direitinho a todos, que é um assunto que interessa aos professores. Na última sexta-feira eu me deparei com a informação de que Caio teve uma reunião com o prefeito, com o jurídico da prefeitura, buscando uma solução. Isso, o veto já tinha sido encaminhado a essa casa, porque o veto tem um prazo e o prefeito tinha que encaminhar o veto. E a razão do veto é a forma com que foi aprovado aqui esse projeto, de forma que fere a Constituição Federal, porque a Câmara fez uma emenda e essa emenda aumentou a despesa do projeto que foi encaminhado pelo Executivo. O Executivo, só o Executivo, pode mandar uma proposta para essa Casa Legislativa sobre o reajuste de funcionários, só ele. Como só o presidente da Câmara pode mandar a proposta para reajustar o salário da Câmara. Por que só o prefeito? Porque se não fosse iniciativa exclusiva do prefeito, poderia uma Câmara de Vereadores, e nesse caso aqui com 8 vereadores contra, apresentar um projeto de lei aumentando o salário para 20 mil. E o prefeito que se virasse para pagar. Por essa razão, a competência exclusiva para mandar um projeto de lei sobre reajuste, sobre aumento, tudo sobre professor, a competência exclusiva é do Poder Executivo. PRIO. A Câmara fez uma emenda, eu chamei a atenção, ouvi novamente aqui, está nos anais dessa casa. Eu disse aquela emenda que eu votei favorável, aquela emenda que eu não ia votar contrário, e depois a oposição, alguns órgãos de comunicação que não simpatizam comigo, estampar na primeira página que o vereador Luciano votou contra os professores de Arco Verde. Eu não sou menino. Justifiquei isso na sessão passada, disse, eu voto favorável, porque eu não vou votar contra uma proposta do professor. Embora isso é inconstitucional, poderá levar o prefeito a vetar. E o prefeito vetou. E os fundamentos do veto é na Constituição Federal. Porque aumentou a despesa. Vim dizer que não aumentou a despesa, que os 12% parcelado é o mesmo 12% à vista, foge inclusive dos cálculos que são chamados junto com um projeto, me ajuda aí, Caio. Impacto orçamentário apresentado. Por quê? Porque o impacto orçamentário apresentado foi 6% a partir de abril, retroagindo a janeiro, e outros 6% em dezembro. Não é em janeiro, como estão querendo dizer, a proposta era essa. Na hora que a Câmara faz uma emenda alterando isso, aumenta valores. Ou seja, ao invés de 6 agora, era 12. Essa é a emenda da Câmara. Aumentou a despesa para o Executivo ou não? Aumentou a despesa para o Executivo. Ele não é como o projeto veio, ele aumentou. Então, a Câmara não tem essa competência de votar uma emenda que aumente esse percentual. Por exemplo, a Câmara poderia ter feito uma emenda que aumentasse muito mais, e aí poderia? Claro que não, é competência exclusiva do Executivo. Findado isso, aquela votação que houve aqui, quando o veto já foi encaminhado para a Câmara, surge um entendimento, uma conversa do sindicato com o prefeito. Caio pode me ajudar, se houver alguma coisa diferente do que eu estou colocando. Por acaso encontrei os dois na prefeitura, fui despachar algumas coisas e vi que estavam conversando. Alguma novidade?
Caiu o prefeito e o jurídico da Câmara de Vereadores, a gente está conversando sobre uma proposta. De fato, se chegou-se a um entendimento, junto com o sindicato. O prefeito resolveu pagar os 12% a partir da aprovação da lei, ou seja, a partir do mês de maio. O prefeito decidiu dar os 12%. Não é em janeiro, como a vereadora Célia veio dizer aqui, não. Não é em janeiro. O acordo não foi para janeiro. O acordo e o entendimento, eu não digo acordo, eu digo o entendimento feito pelo Sintema, feito pelo governo, é que o prefeito cedeu e votaria os 12% para os professores. Luciano, já que entrou nessa discussão, Caio poderia contribuir, Caio, se realmente... Se tiver alguma coisa... Só para eu terminar, Caio poderia falar após a minha... Então, conclui... Só para eu não perder o raciocínio. Tranquilo, Luciano. Então, há um entendimento de que o prefeito pagaria os 12%, a partir do mês de maio. E aí vem a discussão, como isso vai ocorrer? Esse foi o problema. Como eu vou transformar isso dentro de um processo legislativo que já está vetado? Na hora que veta, encerrou a discussão do legislativo, então a Câmara só tem uma posição hoje à noite diante desse fato, do veto. Ou manter o veto ou derrubar o veto. Se manter o veto, inclusive digo que se chegar à votação, vai ter o meu voto para derrubar o veto, que eu não vou ser contra os professores. Se chegar essa votação. Acredito que não vai chegar, porque eu estou fazendo um requerimento fundamentado no regimento interno ao presidente dessa casa. Então, a primeira discussão, como fazer isso? Emenda eu não posso fazer mais, porque eu já tenho um veto para votar. Pensou-se, e eu liguei para o jurídico dessa casa, liguei para outros advogados, em o prefeito mandar o veto e, junto com o veto, já um outro projeto de lei, Heriberto, um outro projeto de lei, dando os 12%. Mas esbarramos no problema jurídico. Estamos dentro de um período em que o prefeito não pode mandar projeto para reajuste de salário de servidor. É vedado o prefeito mandar um projeto 6 meses antes da eleição para poder reajustar salário de servidor. Por que é que a lei faz isso? Para que o cara não use a máquina para se eleger ou em proveito próprio. Até 6 meses não pode. 6 meses antes da eleição. Então, o prefeito incorreria indubitavelmente. Calma, Celinha. O prefeito incorreria indubitavelmente num crime de responsabilidade fiscal e algumas consequências jurídicas para ele. E aí, na sexta-feira, eu fui chamado à casa do prefeito, junto com o jurídico, César. Fomos à casa do prefeito e lá nós procuramos uma forma, porque o prefeito quer dar os 12, mas qual é a forma que ele vai dar os 12? Se por um projeto de lei ele não pode. Ele não poderia por um projeto de lei. Porque senão incorreria em consequência jurídica. De fato, fui para casa, já triste, liguei para alguns advogados, o mesmo entendimento. Se ele fizer isso, ele está pedindo a forca dele. Ele não pode fazer isso. Se ele fizer isso, vão cair em cima. Pá, pá, pá. Fui para casa sábado, comecei a ligar para outros colegas, nada de luz. Nenhuma luz no fim do túnel. Os professores querendo receber o aumento, o prefeito querendo dar o aumento nas condições conversadas com o Sintema, que é uma solução do problema. Não venha me dizer que não é, que é uma solução do problema. E a gente não tinha o meio. Vê aquela história que a gente quer uma coisa, mas a gente não tem o meio. Beleza. Quando foi domingo de madrugada, eu acordei 4h30 da manhã. 4h30. E fiquei com aquilo na minha cabeça. Vou ler o regimento interno da casa. Quando eu li o regimento interno, eu vou mostrar a Vossa Excelência os artigos. Todos aqui. Peço que os vereadores até peguem seus regimentos para poder conferir os artigos que eu vou ler para os vereadores. Está escrito, não é de boca, eu vou entregar na mão do presidente. Então, eu tive a preocupação de como estava esse processo legislativo. Olha, um processo legislativo que encerraria hoje. Encerrou hoje, acabou. Pode-se manter o veto do prefeito, a votação é dos vereadores, o projeto vem original como o prefeito está. 6 em abril, retroativo a janeiro e 6 em dezembro. Ou pode derrubar o veto. O veto é apenas da emenda. Derrubando o veto, segue para o prefeito tem a opção de judicializar isso ou não, tendo em vista a aprovação ser inconstitucional, porque aumenta a despesa. Quem disser que... Não, já disse, vereador, não vou repetir, acho que a senhora estava num cafezinho. O aumento da despesa é o seguinte, o prefeito tem um impacto financeiro e vai pagar 6% em abril, retroativo a janeiro. E 6% em dezembro. Não, estou dizendo, os outros 6% que veio num projeto é 6% em dezembro.
O projeto veio 6 em abril e os outros 6 em dezembro. Se eu puxo de dezembro para abril, eu estou aumentando despesa ou não? Estou aumentando. O prefeito só teria... Não. O limite é 12. Não, doutor Rodrigo. Não. Questão de ordem. Luciano, prossiga, por favor, Luciano. Daqui a pouco alguém pede uma parte. O prefeito tem um retroativo de abril, 6%, de janeiro a abril. Na hora que ele vem 12%, ele vem o retroativo também de janeiro a abril. Foi assim que foi aprovado. Foi dessa forma que foi aprovado. Então aumenta a despesa. O veto está fundamentado, eu não vou discutir esse veto, que eu vou discutir algo antes. Se o veto for ser votado, nós vamos discutir o veto. Mas eu acredito que não chegamos à votação do veto, porque senão vamos incorrer em erro essa casa. Essa casa é quem vai incorrer em ilegalidade. Não vemos dizer, não, todos os vereadores votaram, está tudo certo. Olha, presidente, eu vejo juízes da decisão aqui no fórum. Eu vejo essa decisão seguir para um tribunal de justiça, onde muitas vezes isso é acompanhado de 3 desembargadores. Eu vejo seguir para o STJ, onde é acompanhado de 5 ministros. E eu vejo seguir ao STF, e o STF anula tudo, porque foi errado. E ele anula tudo. Então não venha me dizer porque os vereadores votaram, aqui está dentro da legalidade, Luciano, porque não está, eu vou provocar Vossa Excelência mesmo votou. Eu votei e vou votar se for para derrubar o veto, vereador. Eu já expliquei isso. Eu não vou votar contra os vereadores, mas eu votei naquela ocasião e está registrado nos anais. Eu ouvi de novo domingo o meu voto. Entendo que essa emenda vai trazer consequência jurídica, porque essa emenda, para mim, ela é inconstitucional. Não. Está dito na minha fala, vereadora. A senhora dizer que não está dito, eu ouvi de novo domingo. Que não. Eu estou dizendo a Vossa Excelência. Eu disse na minha fala, então qual é o meu entendimento? Só para eu concluir que o presidente vai abrir a palavra aí. Qual é o meu entendimento? Domingo de madrugada eu fui pensar e raciocinar como resolver o problema. O prefeito quer dar, o sindicato sinalizou em receber e a gente tem que encontrar um instrumento legal. O prefeito não podia mandar um novo projeto para a Câmara de Vereadores. Claro que não. Quando eu peguei o regimento interno, que eu terminei de ouvir a sessão da Câmara passada de vereadores, todos nós, eu, o presidente, cada vereador, incorremos num erro. O projeto foi votado sem os pareceres das comissões. Quantos projetos já foram votados sem parecer? Quantos projetos pode ser alegado a hora que quiser. Agora, esse projeto... A maioria a votação do projeto... Não, vereadora, a lei diz uma coisa. Se eu não cumprir a lei, eu estou descumprindo a lei. Se eu não cumprir a lei, ela está sendo descumprida. Eu vou ler agora o requerimento ao presidente. Da mesma forma então, que quando eu fui assistir a sessão da casa... Olha, quando ele terminar, a senhora fala... Quando eu fui assistir a sessão da casa, que eu fui procurar a manifestação das comissões, ou do jurídico, o jurídico é opinativo, nem do jurídico tem. E das comissões, nenhuma delas, que ela teria que obedecer rigorosamente, Comissão de Educação, Orçamento e Legislação, Justiça e Redação Final. Não tem parecer de nenhuma comissão. Então, não teve também, senhor vereador João, não teve. Eu olhei 2 horas. A maioria definiu como definiu. Presidente, outras coisas. Eu desafio qualquer vereador a apresentar aí, que eu ouvi, doutor César ouviu, não sei se Kleber ouviu, não teve relator ad hoc. Eu vou ler agora o regimento interno que é que ele diz. Quando você... Não, por que não? A votação, ela incorreu em nulidade. Não é só para... E ela tem incorrido em nulidade, deu a oportunidade, de que a gente possa apresentar uma emenda conciliatória de professores, de sindicato, e resolver o problema, e os professores botar o dinheiro no bolso, e acabar essa briga e esse lenga-lenga. Esse é o meu entendimento. Eu não vou poder ficar aqui o tempo todo querendo aparecer na foto, querendo gravar vídeo. Eu não gravei nenhum vídeo de domingo para cá. Eu podia ter chegado lá na prefeitura, ó. Atenção, professores, encontrei uma solução para resolver o aumento dos professores e jogar na rede social. Não gravei vídeo. A minha função aqui não está aparecer. A minha função aqui está ajudar os professores. Eu prometi aos professores que queria ajudá-los. Reconhecendo-se a nulidade, continua o processo legislativo e a gente pode apresentar uma emenda. Eu já estou autorizado pelo governo a apresentar uma emenda hoje, Caio. A emenda
do pagamento dos 12% direto, que houve um acordo, uma conversa do prefeito com o sindicato. E os prefeitos e os professores vão receber os 12% direto, a partir da aprovação do projeto. Então, o que eu quero aqui é uma solução do problema para os professores. Eu não vou estar dificultando, nem criando embaraço, nem criando problema nenhum. Porque eu sei quantas mensagens eu recebi dos professores, me dizendo: vereador Luciano, era melhor ter aceitado sua proposta naquela sessão. Qual era a minha proposta naquela sessão? Era pagar 6% naquele momento, retroativo, e 6% em junho. Lembram que eu fiz essa proposta em junho? Não aceitaram. Se tivesse havido um acordo, ninguém fosse egoísta para querer dizer eu venci a guerra, ou é do jeito que a gente quer, porque o prefeito não é isso e aquilo outro. Se a gente não tivesse feito aquilo, já estava aprovado, já estavam gastando o dinheiro do retroativo, que já tinham recebido o mês passado, que a gente está com um mês nesse lenga-lenga, esse pagamento teria sido feito. Eu recebi de muitos professores, está aqui as mensagens, viu? Quem quiser olhar, inclusive, eu abro meu celular e mostro. Os professores, inclusive, querendo um acordo para receberem o dinheiro. Então, a única fórmula que eu encontrei, fui olhar a sessão da Câmara, não tem parecer das comissões, não tem relator ad hoc, não tem parecer nenhum. E aí, presidente, o que é que diz? Aí eu tenho que ir para a lei, sou advogado, principalmente, tenho que ir para a lei. Fui para o regimento dessa casa, porque era uma sessão extraordinária, ela era extraordinária, podia ter alguma modificação, podia ter alguma brecha para não ter o parecer, mas mesmo as extraordinárias, eu vou ler aqui o artigo, tem que ser um relator ad hoc. Rivaldo é testemunha que algumas vezes, quando eu me lembrei, projetos que iam ser votados aqui, eu disse: presidente, para não incorrer em erro, o senhor podia nomear qualquer vereador como relator ad hoc. Agora, a emoção da sessão anterior, ela estava tão grande para aprovar, antecipamos a votação para o início ou meio da sessão, estava aquela ânsia tão grande de votar, aquela pressa tão grande de votar, que acabou todos esquecendo da comissão, do parecer da comissão. E o que é que diz? Senhor presidente, o artigo, dentre os artigos que estão aqui, artigo 122 do Regimento Interno. Quem quiser acompanhar aí, artigo 122 do Regimento Interno, senhor presidente. 122. As comissões permanentes poderão discutir e votar proposições, inclusive projeto de lei que exige aprovação de maioria simples, dispensada a competência do plenário, excetuados os projetos. Parágrafo único. Parágrafo único. O projeto de lei somente poderá ser discutido e votado depois de tramitar pelas comissões permanentes a que foi distribuído. Parágrafo único. Só pode haver votação se o projeto tiver passado pelas comissões. Vou mais além, mas foi uma sessão extraordinária. Tem alguma excepcionalidade disso? O que é que diz, senhor presidente? O artigo 176 do Regimento Interno. Os vereadores que quiserem acompanhar, artigo 176. Quando encontrarem, diga amém. Pronto, amém, Rodrigo. Urgência. Não, é porque tem uns vereadores procurando, localizando. Urgência é a dispensa de exigências, intertícios ou formalidades regimentais, para que determinada proposição seja, desde logo, considerada até sua decisão final. O regime de urgência especial não se dispensa os seguintes requisitos. Inciso 2. Inciso 2. Parecer de comissão é urgência especial. E urgência, diz urgência. Urgência, é o regime de urgência. Inciso 2. Parágrafo único, eu vou repetir. O regime de urgência não se dispensa os seguintes requisitos. Inciso 2. Parecer de comissão ou de relator ad hoc. Não teve. Não teve. Aí, senhor presidente, para não me alongar muito, o artigo 44 define quais são as comissões dessa casa. Está aqui no meu requerimento em 4 laudas. Passei a tarde agarrado. Eu desafio um cristão que me viu na rua de Arco Verde hoje de tarde. Eu passei a tarde fundamentando esse requerimento para trazer na noite de hoje. Para não me alongar, presidente, eu também trouxe a Vossa Excelência o artigo 216 do Regimento Interno, onde o artigo 216 diz: incluído o projeto
com pareceres de todas as comissões a que foi despachado, e não se tratando de projeto passível de ser discutido e votado conclusivamente pelas condições, será considerado em condições de pauta. Projeto só pode ser pautado se passar pelas comissões. O que é pautado é votar. Então, houve a votação sem nenhum parecer das comissões e nem relator ad hoc. Então, presidente, o que é que diz? E o meu requerimento a Vossa Excelência é a nulidade da votação do projeto de lei complementar 04/2024, que a emenda é: concede reajuste de 12% sobre o piso salarial dos professores de educação básica da rede municipal de Arco Verde e outras providências. O que é que eu avoco para Vossa Excelência, e a responsabilidade é de vós, e eu acredito que o senhor é um homem justo e vai cumprir a lei. Esse é o regimento interno, artigo 30. O que é que diz o artigo 30 do regimento interno? Veja que eu não estou brincando, eu estou fundamentando. Não estou brincando de vídeo, nem brincando disso, nem atirando para a plateia, nem batendo palma para a plateia, não. Eu estou tratando da lei. Artigo 30. São atribuições do presidente, além das expressas neste regimento, ou que decorrerem de natureza de suas funções ou prerrogativas. Inciso 23, XX 3-1. Dirigir as atividades legislativas da Câmara em geral, de acordo com as normas legais e regimentais, praticando todos os atos que explícita ou implicitamente não seja atribuição do plenário, à mesa em conjunto, às comissões ou qualquer integrante de tais órgãos individualmente considerados, e em especial excetuando as seguintes atribuições. É a atribuição do presidente. A linha M. Declarar a nulidade dos seus atos quando reconhecidos ilegais, com fundamento em parecer jurídico, que Vossa Excelência pode avocar o da Câmara, em qualquer fase do processo legislativo, em qualquer fase, e aqui é uma fase do legislativo, ficando nulos, atenção, atentai-vos bem, como dizia Esqueira, ficando nulos os atos praticados posteriores ao ato anulado, independentemente das deliberações colegiadas já ocorridas, independentemente das decisões colegiais. Foi esta decisão colegial. Se há nulidade, se há descumprimento da lei, não obedece às fórmulas, senhor presidente, é um caso de nulidade. Vossa Excelência tornando nulo o ato das votações, e aí entendo, em prol dos professores, eu estou autorizado a apresentar a emenda do prefeito ao projeto de lei, concedendo o reajuste de 12% a todos os professores com a aprovação dessa lei. É como eu entrego nas mãos de Vossa Excelência o requerimento, devidamente fundamentado, para que Vossa Excelência possa analisar, apreciar. E digo, peço inclusive aos colegas vereadores, de forma muito humilde. Estudei, me esforcei e trouxe uma solução para os professores. Isso levou mais de 10 horas de conversa de telefone, que eu tive que conversar com todos os interlocutores. Tive que conversar com o jurídico, secretário de Educação Diego, conversar com o jurídico da prefeitura, conversar com o prefeito, conversar com quem eu pude conversar, para que a gente chegasse a esse entendimento. E peço humildemente aos vereadores, para que a gente tome uma decisão hoje, que seja uma decisão de consenso, para que os professores recebam o aumento de 12% que o prefeito já voltou atrás e está concedendo aos professores do município na noite de hoje. Sobre as falas da vereadora de educação, de fardamento e de tudo, eu vou falar durante o meu tempo. Muito obrigado, presidente. Muito bem, vereador. Eu quero passar a palavra para Caio. Ô, Célia, deixa a Célia logo contrapor. Quer escutar Caio também, Célia? Deixar muito claro que as coisas só são legítimas quando trazidas após toda a discussão que tivemos na sessão anterior, onde o próprio vereador Luciano, tão conhecedor das leis, admitiu, votou e diz agora que nós fizemos papel de besta. Nós não fizemos. Não digo que erramos, vereadora. Não, porque nós não fizemos. Porque foram votados aqui, principalmente naquela questão dos cargos de confiança, que nós, carro comissionado, nós votamos no mesmo dia, na mesma hora. E não tinha de maneira nenhuma urgência urgentíssima. Se fosse para cumprir a lei, nós não teríamos recebido um projeto do prefeito meio-dia e votado de noite. Essa é que é a palavra certa. Agora, o assessor jurídico dessa casa, que é um homem renomado, doutor Pedro Melchior, deu um parecer extraordinário. Não se admite em plenário nenhum que um acordo de boca
seja resolvido. Amanhã vai passar o mesmo constrangimento. Fazem 20 dias que Caio luta dentro daquela Secretaria de Educação para que esse projeto seja encaminhado. 20 dias para os professores terem recebido abril. O que é que eles fizeram? Passaram os 20 dias enganando e agora vem com essa proposta, que era a nossa proposta dessa casa. Era a nossa proposta dessa casa, não era outra. Não era outra. Então, como é que você vai aprovar uma emenda se você diz que é inconstitucional aumentar a despesa? Como é que você vai apresentar uma emenda? Aí seria o prefeito revogar e mandar uma imediatamente. Aí sim, mas emenda de vereador, como foi dito... Vê só, eu acho interessante a discussão no plenário. Você vê onde tem uma vereadora Célia, que tem um amplo conhecimento do regimento, o vereador Luciano também, que fundamenta aqui vários pedidos também, seguindo o regimento. Mas, assim, eu percebo também que discute e não sai do canto. Como eu sou um pouco pragmático, eu gostaria de escutar os professores, mais uma vez, como eu fiz da outra vez. Da outra vez, o projeto veio dando 12%. 6% a partir de maio, retroagindo janeiro, de abril, retroagindo janeiro, e os outros 6% só em dezembro, que foi unanimidade, os professores não quiseram, e nem o Poder Legislativo também aceitou. Foi apresentada uma emenda da vereadora Célia, que dava os 12% inteiro, retroagindo a janeiro. Tá. Foi aprovado. Existem algumas situações aqui que nós vamos discutir. Eu quero dizer que eu não vou tomar nenhuma decisão sozinho. A decisão eu tomo junto com os colegas vereadores. Se os vereadores quiserem aceitar o requerimento, não, vai ser os vereadores, não vai ser eu só. Agora, segundo o líder do governo, Luciano, o prefeito aceita pagar os 12% a partir de agora. Não, de maio, né, Luciano? A partir de maio, sem retroativo, e toca os 12%. Vocês aceitam isso? Se vocês aceitarem, a gente pode diminuir aqui o moído. Eu quero passar a palavra para Caio. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Pessoal, eu peço a compreensão. Calma. Caio, por favor, o senhor tem a palavra, Caio. Boa noite, pessoal. Obrigado à Câmara de Vereadores mais uma vez por nos dar esse espaço aqui. E esses últimos dias foram muitas conversas, muita tentativa de resolução desse problema. Mas eu preciso fazer aqui alguns registros, certo? Que se a lei aqui fosse cumprida nessa cidade ao pé da letra, certo? A gente não tinha uma deforma administrativa aprovada no dia 30 de dezembro de 2021, que prejudicou muita gente. Chegou aqui de manhã também, aprovou de noite, certo? Se a lei fosse seguida ao pé da letra, o prefeito não seria mais prefeito aqui, que eu já pedi a cassação dele, exatamente por ele não cumprir com as leis. Mas, diante dessa situação, o sindicato hoje tem mais de 150 ações movidas contra o município. E todos devem se recordar aqui também do calote de Arivânia, que foram 28 anos para sair o dinheiro. Essa situação é totalmente inaceitável. Eu adoraria, queria bastante, que antes de qualquer decisão houvesse uma assembleia da categoria para decidir qual caminho a ser tomado. Mas, infelizmente, tem situações aqui que são superiores à nossa vontade. Por exemplo, o regimento interno da casa exige um trâmite diferenciado, e eu não sei aqui até onde vai. A gente depende aqui do legislativo
para saber qual o destino que será dado. O que se propôs e o que seria apresentado em uma assembleia seriam algumas situações. Uma, a gente discutir aqui, brigar para manter o veto e aceitar do jeito que estava, certo? Os 12% e a gente comprar a briga judicial. Aliás, perdão, derrubar o veto. Isso seria uma das opções na plenária. A outra opção seria aceitar a proposta que foi ofertada, que foi a partir de agora, pagar os 12% sem retroativo, certo? E aí a maioria da categoria iria decidir. Mas hoje tem essa outra situação de possível nulidade. Vereadora, está sendo descumprido desde o ano passado. Está sendo descumprido desde o ano passado. Isso, uma coisa não justifica a outra. Qualquer prefeito que assumir em janeiro, o prefeito vai ter que trazer para os professores o piso nacional dos professores. Esses 12% não chega ao piso nacional. Não, nem os 12, faltou. É 14,91, 3 e alguma coisa, são 19. São 19. Não chega ao piso nacional, fica diferente. Continuará errando, sem cumprir a lei. Mas fica aí a opção dos servidores em comprar uma briga, esperar um dia receber, ou receber agora e comprar a briga do mesmo jeito. Eis a questão. Doutor Rivaldo também quer contribuir. Me permite, temos quantos professores aqui? Tem uns 50. Bom, tem uma quantidade razoável. Quem prefere receber agora? Pronto. Agora, quem prefere... Quem prefere ir para a briga judicial? Olha, não é uma assembleia, mas é totalmente informal isso aqui, certo? Mas eu estou sentindo aqui que eu não estou tomando uma decisão sem ouvir os professores. Só a bichinha de Lucitelmo levantou a mão, rapaz. Thelma, quer o microfone, Thelma? Vai receber 12, perderam 6 meses. Perderam 6 meses. Espera aí, pessoal. Vai ser, sabe quanto aumento? Pessoal, por favor. Não é 12. Pessoal, por favor, doutor Rivaldo Rivaldo quer contribuir também. Doutor Rivaldo. O prefeito ganhou 6 meses com isso. Agora você... Inicialmente, uma boa noite a todos. Eu queria aqui saudar este parlamento em nome aqui do grande presidente Siqueirinha. E vamos entrar nesse debate, nessa discussão aqui, sobre alguns pontos que foram mostrados. Inicialmente, como bem falou o vereador Luciano Pacheco, nós entramos numa situação de pré-campanha política. O artigo 73, inciso 8º da Lei 9.504/97, ele é taxativo. E diz que nesses 6 meses não pode haver qualquer reajuste que ultrapasse, nesses últimos 6 meses, o valor da correção da inflação do ano anterior. Então, na data limite, chegou aqui projeto de lei de autoria do chefe do Executivo. Iniciou-se aí o processo legislativo. Há essa escapatória aí para efeito de não infringir a violação aos 6 meses, porque talvez nem esse percentual, em tese, poderia ser auferido. Mas, como o chefe começou aqui, o processo legislativo começou ainda a vigência de antes dos 6 meses, no prazo. Então, é uma perspectiva de que não cabe mais ao prefeito. Digamos que o prefeito tentasse resolver o problema encaminhando um novo projeto de lei aqui para a Câmara. Não poderia mais, porque expirou-se o prazo. Se poderia até imaginar, não, mas é Fundeb. Tem um reajuste de 3, alguma coisa, quase 4%, tem outro de 14% que não foi. Então, haveria em tese um motivo plausível, mas a lei federal, ela é clara. Uma portaria federal não pode contrariar uma lei federal. Então, hoje está totalmente prejudicado
qualquer possibilidade do chefe do executivo encaminhar um novo projeto de lei. Não tem mais como fugir. Ou pega esse que está andando e tem algumas alternativas, ou veta, e vai haver a discussão jurídica. Porque é o seguinte, não é só o veto. O chefe do executivo, ele tem sua assessoria jurídica, tem sua procuradoria, tem seu corpo jurídico. Ele pode simplesmente entrar na discussão. Na matemática, como eu já repeti várias vezes, 2 mais 2 serão sempre 4. Nas ciências humanas, ninguém sabe o que vem. Digamos que insistamos na forma como o projeto foi alterado para a emenda da última sessão. E o chefe do executivo, por sua assessoria jurídica, resolve entrar com ação direta de inconstitucionalidade junto à Corte Especial do Tribunal de Justiça. Pode ser favorável, pode ser contra, vai haver essa interpretação, que a minha foi o seguinte, que o aumento seria do exercício ainda que ficasse para dezembro. Mas pode haver interpretação contrária também, que eu disse, as ciências humanas, ela não é taxativa e tão concreta como as ciências exatas. Pode ser que lá em cima o tribunal mude, mas pode ser que não mude também. E segure aí o retroativo de janeiro normalmente. Mas vocês vão ficar à mercê de uma discussão jurídica de um órgão de 2º grau ou 3º grau. E se essa ação de constitucionalidade subir para o STJ ou para o Supremo? Então, é uma discussão que mais também pode acontecer de o tribunal entender que ela é constitucional. E se entender que ela é constitucional, vocês seguram o retroativo e seguram o aumento dos 12%. Mas é uma briga. Pelo que eu estou entendendo aqui, aparentemente, a proposta do prefeito foi colocar o reajuste agora para maio e não discutir essa constitucionalidade mais daqui para frente. Ou seja, vocês queriam tranquilo, iam dormir com 12% no bolso. Entendeu? Exatamente então, isso, Ivaldo. Não será discutida a inconstitucionalidade. Existe essa discussão. Existe essa discussão. De antemão, eu defendo que essa lei ela é constitucional. Eu já me posicionei anteriormente. O brilhante parecer aqui do Pedro Melchior deixou muito claro isso. Mas, como eu disse, nós não somos o judiciário. O judiciário ele é inerte, ele pode ser provocado. Se a prefeitura em algum momento sentir que não quer pagar ou não pode pagar, ela pode entrar sim com a ação de inconstitucionalidade. Então, o meu ponto de vista da situação como um todo é essa. Vamos agora adentrar no mérito dos questionamentos feitos, muito bem feito. Queria aqui elogiar, é um grande advogado criminalista, mas por ter tanto tempo nessa Câmara, como Célia também, tem uma experiência muito grande, fez um estudo, realmente ele fez um pente fino, no regimento interno, e externou com muita propriedade o seu ponto de vista. Em relação a várias situações que aqui a gente já observava antes. Mas o que está se pensando aqui é nessa grande classe. São pessoas trabalhadoras, batalhadores, que hoje sequer estão sem receber o piso. E estão lutando por algum aumento. Veja, Arco Verde chegou ao ponto de não se pagar o piso, ainda que se dê os 12%. Então, será que vale a pena comprar essa briga até não sei quando? Então, eu vou adentrar agora no mérito dos posicionamentos que o doutor Luciano Pacheco, grande vereador e competente causídico, bem externou. Não na discussão em si dos atos que geraram a nulidade. Se foi encaminhado para as comissões, se não foi. Essa discussão de mérito aí compete a vocês. Agora eu vou entrar em discussão, vou pôr em xeque aqui para apreciação plenária, são as questões levantadas em situação de como se pode analisar essa nulidade. A súmula vinculante ou decisão do Supremo Tribunal Federal 473 diz que a administração pública pode anular seus próprios atos ou revogá-los. Anula-se atos, como o próprio nome diz, ilegais, e revogam-se atos legais. Nessa situação concreta, o doutor Luciano está levando a questão da anulabilidade por não ter passado pelas comissões. Um dos motivos. A única questão que eu discordo do nobre vereador é que existe a anulabilidade levantada por ato do gestor, do administrador público, que pode ser anulada ou revogada, mas essa situação aqui é diferente. Não foi o ato de Siqueirinha só. Ele poderia ter alguns atos que poderiam ser passíveis de nulidade. Expedição de decreto legislativo, que não obedece no seu regimento interno, mas nessa situação concreta, foi um órgão colegiado. Então, ele monocraticamente não pode, por ele só, anular a decisão de 6.
Então, a anulabilidade cabe à apreciação plenária. Cabe. Agora, não cabe ao presidente Siqueirinha o fazer de ofício. Se foi o plenário que, em tese, como foi chamado pelo grande vereador Luciano, descumpriu alguns preceitos regimentais, não cabe ao presidente da Câmara, sozinho, desfazer esse ato, ou pelo menos remediar. Então, esse entendimento, para discutir se houve nessas nulidades, tem que passar pelo plenário. Então, o plenário é soberano para decidir, e não o presidente Siqueirinha. Muito bem, doutor. Estou de acordo. Então, eu vou falar mais outras coisas aqui, assim, até pensando nessa classe. Eu tenho uma mãe professora, um irmão professor, outra irmã professora, e eu sei o quanto essa classe luta e sofre e não é reconhecida como era para ser reconhecida. Hoje, se nós somos alguma coisa em nível de estudo médico, engenheiro, professor mesmo, passamos por uma classe que merecia mais respeito, que merecia mais luta, mais dedicação, mas que infelizmente se luta com as armas que tem. Estamos nessa precariedade porque não foram tomadas medidas precedentes para não deixar chegar a véspera da eleição para resolver esse problema. Mas o problema existe e temos que resolver para que vocês não percam mais do que já perderam. Bem. Parabéns, doutor. Então, eu aconselho, nessa situação que está, a proposta que o vereador Luciano fez, no contexto geral, que é bom, não é. É uma vergonha um país brasileiro não pagar o piso. Quebrou o negócio. O piso nacional, para os professores, é uma coisa importantíssima. Oi, pá. Mas, Vai tranquilo. É só uma colazinha, resolve. mas, Tec bonde. mas entendo, discordando só do presidente Luciano, que sei que seu presidente tem que decidir, não é? Como foi um ato colegiado, quem tem que discutir isso aqui, se anula ou se não anula, é o plenário. E será apreciado ou não essa abertura aí de votação de anulação com quórum da maioria absoluta. Esse é meu ponto de vista. E estou aqui à disposição para qualquer mais questionamento. Estou aqui às ordens. Bem, mais algum vereador quer se pronunciar? Eu já quero colocar em discussão esse projeto logo agora que está no quente. Eu quero só passar para os professores que eles vão perder janeiro, fevereiro, março e abril. Ok? Para deixar bem claro. Vocês vão perder janeiro, fevereiro, Eu acho que eles estão março... cientes, Célia, né? Não, mas eu quero falar. Eu quero dizer. Eu quero constar nos anais da casa... Pessoal, por favor, vamos contribuir aqui para não ter depois nenhum equívoco. Célia, por favor. Eu queria deixar nos anais da Câmara que os professores perderam janeiro, fevereiro, março e abril. Certo? Outra coisa. Porque já perderam muito mais. Se for dessa forma, nós não temos uma luta consciente. É uma luta de categoria que qualquer coisa que vier tá bom. E não é assim. Nós estamos aqui para brigar pelo piso nacional. Nós estamos com uma prefeitura que recebe 800 mil reais e que dava para pagar. Agora, se curvar diante disso tudo, eu sei que a situação dos professores, eu sei que a situação do país inteiro, e quem tem o que receber, quer receber, mas fiquem certos. Será que amanhã vossas senhorias vão lutar para ir buscar esses 4 meses? Ou faz só um acordo de camarada e está tudo bom? Então, o que eu admito não houve uma reunião que não foi legal. Eu acredito no parecer do doutor Pedro Melchior. Eu acredito que a Câmara é soberana. Eu acredito que se tudo isso tivesse sido levantado aqui no dia que foi votado, não foi. Então, eu quero deixar muito claro, vocês vão perder, mas não é culpa da vereadora Célia. Vocês vão perder, não é minha culpa, mas é aquela história. Se é para perder metade de um boi inteiro, perde só a metade. Mas isso é humilhante. É humilhante pegar uma turma de mestres, de professores, de pessoas que dão a vida pelos filhos de Arco Verde, pelos netos dos políticos. Aí chega aqui hoje
aí tá, não eu vou perder, mas é porque é assim mesmo. Infelizmente, eu digo, votar eu voto. Agora, acho muito estranho que a lei possa ser modificada hoje, no momento que a gente vai ficar sem saber como fazer. Anula uma votação, foi a primeira vez na história, vai anular uma votação. Podia ter anulado a da presidência da Câmara, podia ter anulado a dos cargos comissionados, podia ter anulado qualquer uma coisa, esses requisitos aí todinho. Mas se a senhora, doutor Célia, é muito... olha, o plenário é soberano, ou o plenário vota ou não vota. Esses acordos, esse entendimento, doutor Rivaldo está aqui para me ajudar. Esse entendimento é acordo mesmo o nome disso. Mas em lei... É na repartição privada. Mas em lei não, Célia, é na repartição privada, é na repartição pública. Tem gente que tem uma indenização para receber de R$1 milhão e uma empresa oferece 500 mil e a pessoa recebe. Aí não é um legislador. A pessoa recebe. Repartição pública e privada. Isso aqui é um entendimento. O prefeito perguntou se vocês aceitam receber de abril para frente. Vocês estão aceitando. Vocês aceitam? Levanta a mão aí. Presidente. O pessoal aceita. Estou aqui, Siqueirinha, porque eu não sou juíza e muito menos estou aqui para dizer que uma discussão jurídica é um acordo entre partes. Não é esse acordo. Nós estamos aqui para votar uma lei que foi legalmente amparada, que o prefeito vetou sem questionar a inconstitucionalidade e a Câmara faça o que quiser. Só deixando claro que vão perder 4 meses, tá certo? O resto... Tá. Vocês sabem, né? Vamos lá. Doutor Sargento Brito. Boa noite a todos. É como Luciano falou, Célia falou e doutor Rivaldo falou. O negócio, pessoal, é que a situação é a seguinte. Foi detectada uma falha nossa aqui, que o jurídico já explanou, Luciano explanou. Foi detectada e com essa falha, então, graças a essa falha aqui, porque se for para lá, vai judicializar, eu acho que, ao meu ver, vai ficar pior. Vai demorar mais e vocês não aguentam mais, pessoal, esperar tanto. Viu? Eu lamento por o que vocês vão perder, mas eu voto porque vocês estão querendo receber. E a gente fica feliz porque vocês vão receber. Viu? Isso é por aí que eu entendo. É por aí que eu entendo. Vereador Rodrigo, parabéns, Brito. Obrigado. Presidente, veja bem, quarta-feira é o Dia do Trabalhador. E uma vez mais, no Dia do Trabalhador, 2 dias antes, o trabalhador sempre penalizado e sempre baixa a cabeça e aceita o que o patrão, nesse caso o governo, determinar. Veja bem, em 2008, a Lei 11.738 aprovou o piso salarial. 2008, o piso salarial do professor. Teve um ADIM do Supremo Tribunal Federal 4.848, onde a forma de atualização do piso nacional foi aprovado. Eu não entendo como e qual é a jogada e qual foi a jogada do governo municipal. Primeiro, esperar até o último instante para resolver o problema. Esperar todo esse tempo, até o último instante. Sim, porque, veja bem, queridos e colegas vereadores, em 2023, o município gastou 62 milhões de reais na educação, por tarde de transparência. 2024 já vai em 5 milhões de reais. Segundo uma portaria, houve um depósito de 800 mil reais para os professores. O Fundeb, segundo nosso amigo Caio, argumentou bem e falou aumentou. E chegou um Fundeb bem para Arco Verde. O FPM, o presidente Lula falou, aumento e não há problema no FPM. Mais dinheiro que entra. Aí entra uma receita do ano passado, 33 milhões, que foi aprovado por esta casa. 33 milhões, lei 2.641, foi aprovado por esta casa. Tem dinheiro. Aí a gente começa a pensar, qual foi a jogada que o governo fez para concluir até o final? Última hora, passou os 6 meses, já não pode fazer mais nada, doutor Rivaldo. Não pode fazer mais nada. Vem aqui simplesmente, o erro
era ter pago. Era 18,6%, 14,9% mais 3,6%, 18,5% que o prefeito devió ter pago antes. Não esperar como se diz, esse desordem para equilibrar umas contas dos merecido. No dia do trabalhador seria mais que merecido. Agora, perder os meses que vão perder, tudo bem, vocês aceitam, a gente não tem outra opção. Queremos receber. Agora, o que vai acontecer mais na frente? O que vai acontecer mais na frente? Aí vai ser outra gestão, doutor. Eu me solidarizo com vocês, estou com vocês, voto o que vocês quiserem. Mas o prefeito e o governo simplesmente bagunçou para o último dia dizer, vem cá, querem isso ou não querem? A mesma coisa. O dia do trabalhador, o trabalhador sempre sofrendo. Muito obrigado. Muito bem, doutor. A questão... Qualquer um dos dois João aí, João Marcos ou João Taxista, pode falar. João Marcos. Colegas vereadores, também saudar aqui os professores. Mais uma vez, voltamos à discussão desse projeto, que era para ser algo que já deveria ter sido resolvido, até porque nós votamos, não vejo erro por parte desse legislativo, votamos apenas de acordo com os 12% acordado com os professores no dia 5 de abril nesta casa. Retroativo a janeiro, que era dessa forma que vocês mereciam. Porém, o governo, mais uma vez, ganha um tempo para dizer, não, eu pago os 12, mas vocês não recebem janeiro, fevereiro, março e abril. Então, eu concordo com o que a colega vereadora falou. Estou aqui para votar de acordo com o que vocês almejam. Não concordo com isso que está sendo enviado para casa, James Pacheco, até porque a gente não deveria estar batendo mais nesse martelo, dizendo que vocês não deveriam receber janeiro, fevereiro, março, abril. Que acordo da bexiga. Desculpa a expressão. Mas, infelizmente, é o que se tem a oferecer na noite de hoje. E vocês aceitam dessa forma. Eu estou aqui para fazer de acordo com o que a classe aceita, mas sabendo que estamos abrindo mão de um direito de vocês de janeiro, fevereiro, março e abril. E não se calem, a gente pode votar isso hoje, mas vamos correr na justiça para ir atrás desses 4 meses que vocês perderam. Então, pessoal, contem com o nosso apoio na noite de hoje, mas quero deixar bem claro só essa indignação com que o prefeito mandou essa casa na noite de hoje. Viu, professores? E muito obrigado por tudo que vocês representam em nosso município. Vereador João Taxista. Boa noite a todos que estão aqui presentes, todos os professores. Foi feito nessa noite aqui, como Siqueirinha falou, foi um acordo de empresa mesmo, onde o empresário ganhou uma luta contra vocês, que é um direito digno de vocês, que vocês trabalharam e têm esse direito. Mas como empresário, ele usou a tese da economia para favorecer a ele. Um direito que vocês teriam para muito tempo. Sobre a vereadora Célia, que é uma guerreira que sempre brigou por vocês aqui, eu sempre vejo essa luta dela. Quando falou que gravaram o vídeo aqui e tudo mais, mas eu vi o vídeo de Célia, foi um vídeo totalmente expressivo para a defesa de vocês. E outra, o próprio líder do governo diz, se a gente aqui votar para derrubar o veto, ele está votando a favor. Se eu sei que uma coisa é errada, eu não vou votar a favor. Eu não voto. Se tiver errado, pode ficar quem tiver chateado comigo, mas eu voto contra. Então o líder do governo diz, se for para derrubar o veto, ele está pronto para vetar, para derrubar. Eu fico só nessa dúvida aí. Mas eu parabenizo ela, que ela é uma guerreira sobre a luta dos professores aqui. Meu boa noite a todos. Muito bem, João. Vereadora Luísa. Boa noite a todos, professores. Eu só entendo uma coisa. É que ele não pagou antes porque não quis. E por que agora ele vai pagar? O dinheiro estava em caixa, minha gente. Ele quis dar o calote em vocês, de 4 meses. Só isso. Eu entendo dessa forma. Por quê? Se pode pagar agora, deixando vocês perder 4 meses. E agora tem dinheiro para pagar. Então o dinheiro já estava lá, é claro. Eu voto, claro, a favor de vocês. Pode ter certeza disso. Não pagou porque não quis. Essa é a verdade. Os professores merecem respeito. Merecem ter seus salários dignos. E o prefeito não pagou porque não quis. É o meu entendimento. Bem,
Pra gente não protelar mais, Luciano, Presidente, eu prefiro, porque eu fui referido algumas vezes aí, eu queria fazer uma fala rápida, presidente. seja breve pra gente Eu queria só discordar do vereador Rodrigo, não foi o prefeito quem esperou isso acontecer hoje, Rodrigo, porque aí também é você não desmerecer um trabalho que a gente teve, perdi meu domingo, perdi o final de semana, perdi o dia hoje, para a gente encontrar uma solução para isso. Mas 20 dias... Encontrar uma solução para poder a gente votar, vereadora Célia. Essa solução... Vereadora Célia, a gente tem aqui, eu vejo quando a vereadora Célia disse, e o vereador João Marcos perdeu janeiro, fevereiro, março e abril. Mas se ganhou de maio até dezembro. Isso é ganho. Sem discussão jurídica. Isso é ganho. Sem nenhuma discussão jurídica. Isso não é Mas ganho. aí é simples, ó. É simples. Eu quero dizer aos queridos professores. Não é ganho, não, pelo amor de Deus. Eu quero dizer aos queridos professores o seguinte. Se o trabalho que eu tive, senhor presidente, não surtiu nenhum efeito, eu retiro o requerimento a Vossa Excelência. Porque se prejudicou os professores, eu não quero prejudicar ninguém. Os professores não concordaram. Eu peço ao senhor que o senhor retire o requerimento, a gente vote o veto, vamos votar o veto, porque os professores aí não gostaram. A gente vota o veto. Eu voto, presidente, eu voto pela derrubada do veto. Eu vou dizer, João, por quê? Por que eu voto pela derrubada do veto? Não, eu quero explicar porque João me provocou a explicar. Que ele não votaria numa coisa errada. João, eu tenho um cara que eu tenho experiência nessa Casa Legislativa. Se eu tivesse votado contra a emenda que a oposição fez na sessão passada, se eu tenho votado contra, sabe o que é que sairia nos blogs? O senhor sabe o que é que sairia nos blogs. Vereador Luciano Pacheco vota contra professores. Se eu votar hoje derrubando o veto, ou mantendo o veto, aliás, amanhã vai sair nesses mesmos blogs. Vereador Luciano votou contra os professores. Então, eu prefiro votar a favor dos professores numa ocasião dessa do que a favor do governo. Isso chama-se independência. Mas tirou 4 meses. Essa é a minha independência. Agora, se o governo, vereadora Célia, conversou com um sindicato, chegou a um entendimento, o governo recuou. Quem recuou foi o governo. O governo recuou e faz a proposta de pagar a partir de agora. Para mim isso é ganho. Eu parabenizo o Brito nas palavras de Brito. Porque se a gente não tiver, se minha ideia não adiantou de nada, me desculpe, perdi meu tempo. Mas se a gente não tiver hoje uma aprovação, e é como disse Brito, a gente só está conseguindo fazer essa emenda por conta desse erro que aconteceu. Se não fosse esse erro, a gente não conseguia. Então eu quero dizer aos senhores professores, se houver qualquer prejuízo aos senhores, se os senhores acharem que é um prejuízo, eu pedi aos vereadores que humildemente votassem pela anulação. Mas se houver prejuízo aos professores, não votem. A gente vai discutir o veto, a gente derruba o veto e faz uma discussão jurídica aí. Obrigado. Vereador, professores, quem vai decidir é o plenário. Os vereadores são de acordo a gente discutir o requerimento de Luciano. Uma questão de ordem. Vereadora Célia, a senhora quer discutir? Uma questão de ordem. Pois não, Célia. O plenário, artigo 16. Eu quero só deixar bem claro, porque se alguém chegar aqui, tem 20 dias para ver que o prefeito não queria pagar. Tira 4 meses dos prefeitos e eu vou ficar aqui fazendo... Eu tenho que dizer, presidente, porque eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo isso. A senhora já disse isso uns 8 vezes já hoje. Para o povo saber que está perdido. A senhora já disse que ele está tirando 4 meses. Mas eu vou continuar dizendo. Que o prefeito não quer pagar. A senhora disse isso uns 8 vezes. Uma coisa. Diga de novo. O plenário pode avocar pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Isso, vou fazer agora. Qualquer matéria ou ato submetido à mesa, à presidência ou comissões para sobre elas deliberar. Vai decidir o plenário agora. Era independente de sair, não foi uma votação errônea, foi uma votação certa. Só que para encontrar um meio de comer 4 meses deles, aí mandaram. De novo, então não vota. Vai votar ou não vai esse negócio? Vota. Vereadora Luísa. Se trouxer esse prejuízo, eu é quem peço para retirar o requerimento. Eu peço. Só um minutinho, peraí. Pessoal. Célia não quer que vote, só Célia não quer que vote. Só um minutinho. Só Célia. Luísa, vamos discutir isso, Luísa. Eu voto a favor dos professores.
Sim, vai votar o quê? A senhora vota para discutir o requerimento do Luciano? Sim. Sim. João Marcos. Presidente, já deixei minha opinião muito bem esclarecida aqui com o que os professores, que eu acho que é meu ponto de vista, mas se os professores querem que a gente vote esse requerimento na noite de hoje, não seremos oposto à decisão de vocês, até porque é benefício para a classe. Só acho que vocês merecem muito mais. Vereador João Taxista. Só complementando o que Célia disse ali, presidente, não tem nada de inconstitucionalidade. Os 12% que a gente estava falando, nós não estamos colocando para 13 nem para 14. Essa é a discussão que nós estamos falando aqui. Mas se os professores querem nesta noite, de acordo com o que o nobre vereador Luciano colocou, a gente está a favor de vocês. Vereador Sargento Brito. Também voto a favor do requerimento de Luciano e, se Deus quiser, em maio vocês estão com dinheiro no bolso. Voto a favor de vocês. Vereador Luciano. Mantenho minha posição do requerimento, presidente. Inclusive, já passei às suas mãos a emenda ao projeto. O vereador Rodrigo consultou se podia ser em nome da casa. De minha parte, não tem nenhum problema, porque a minha consciência está tranquila de ter colaborado com esse processo. Muito obrigado. Muito bem, Luciano. Vereador Rodrigo. Vereador Luciano, eu falei em si para sair essa emenda em nome de todos os vereadores, porque todos os vereadores assumimos a responsabilidade. Não é só o vereador Luciano, todos assumimos. Eu sugeri que fosse feito assim. Mas lembrem os colegas, os amigos professores que estão aqui. Pessoal, por favor, só um minutinho, doutor. Por favor, vamos contribuir. Lembrem os professores que estão aqui, que aqui não há uma assembleia geral. Há uma série de professores que sempre participam desse debate e a decisão que foi tomada, da grande maioria igual, e eu estou com vocês, professores. A decisão é praticamente de vocês. Meu voto é a favor dessa decisão. Vereador Heriberto. Sigo o voto de todo mundo, voto a favor dos professores. Voto a favor de ser discutido o requerimento. Vereadora Célia. No momento da votação, eu direi meu voto. Pronto. Então eu quero colocar em votação o requerimento do vereador Luciano Pacheco, que é pela nulidade da emenda da outra votação. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Eu gostaria de justificar. Justifique. Abre-se um precedente, e eu peço ao secretário que transcreva na íntegra todos os pedidos que foram feitos na apresentação do vereador Luciano. Isso. Abre-se um precedente e esse precedente terá que ficar na ata transcrito, porque na próxima segunda eu só votarei com todo esse assunto que foi escrito aí ser transferido para a ata. Tudo. Certo. Tá? Outras coisas virão. Entrega a ata para a Célia analisar para poder votar ela. Analisar? Não, sim, é segunda-feira que vota. Se está na ata ou não. Segunda-feira só. Quando ele transcrever a ata, ele entrega. Segunda-feira. Certo. É segunda-feira. Então, fica anulado a emenda do projeto de lei de segunda-feira e eu quero já colocar em votação a emenda modificativa número 1 de 2024, que é desse projeto. O doutor Rodrigo vai fazer a leitura aqui. Doutor Rodrigo, primeiro secretário, vai fazer a leitura da emenda do projeto de lei do reajuste dos professores. Emenda modificativa número 1 de 2024. Devagarinho aí. Artigo 1º. Modifica-se o artigo 1º do projeto de lei complementar número 04 de 4 de abril de 2024. O citado artigo passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste de 12% sobre o piso salarial dos professores da educação básica da rede municipal do ensino de Arco Verde, passando de 3.845,63 para 4.307,09 reais. Artigo 2º. Modifica-se o artigo 3º do referido projeto, passando o artigo a conter a seguinte redação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao 1º de maio
de 2024. Retroativo, se ainda nem chegamos... Justificar para dar mais garantia aos professores, por que é que eu coloquei Luciano, isso? Um segundinho. Retroativos ao 1º de maio de 2024, Dia do Trabalhador. Parágrafo único. Não haverá pagamento retroativo com relação aos meses anteriores. Sala das Sessões, 29 de abril de 2024, Luciano Rodrigues Pacheco. Por que eu coloco retroativo a 1º de janeiro? Eu explico aos vereadores e aos professores. Não, ao 1º de maio. Por que eu digo isso? Porque poderia ocorrer, Caio, diga uma coisa, dissesse, não, o prefeito vai dar um calote, só fosse sancionar isso em junho, alguma coisa nesse sentido. Demorar a sair da Câmara, fosse para a Prefeitura, ele usasse o prazo legal de 15 dias, chegava em junho, se for a partir da data de publicação, ele só ia pagar em junho. Fiz questão de botar na lei para não correr nenhum risco. 1º de maio, que ainda vai voltar, daqui vai para lá, ele ainda tem um prazo para sancionar legal, salvo engano é 15 dias úteis, para não correr nenhum risco, está na lei. 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então eu quero colocar em votação a emenda modificativa número 1 de 2024, que modifica o artigo 1º do projeto de lei complementar número 4, de 4 de abril de 2024. Se algum... Caio quer um tempo para olhar o quê, Caio? Não, presidente, eu conferi aí os valores, estão exatamente os valores que estavam no projeto. Esse valor informado aí é o valor do piso. Lembrando que esse valor aí é para 200 horas aula e nossos professores aqui, em grande maioria, só recebem 150 horas aula. Certo? Vai ser, não é o ideal, não é o que deveria ser pago aos professores. Verdade. Mas seria só mais uma lei aqui no município que não seria cumprida, como tantas outras. E agradecer novamente aqui o espaço e pedir, aproveitar aqui, amanhã nós vamos fazer a festa do trabalhador, a apresentação da nossa nova sede, todo mundo está convidado, os vereadores inclusive, festa ali na rua, na antiga Barbosa Lima, a partir das 18 horas, não tem hora para terminar. Vai ter um forrozinho lá, é? Vai ter forró também. Muito bem, vamos embora. Forró e seresta, Sônia Georgette, a rainha da seresta. Bom, então eu quero colocar em votação... Viu, Ila? Seresta, viu, Ila? Colocar em votação a emenda modificativa número 1 de 2024, que modifica o artigo 1 do projeto de lei complementar número 4 de 4 de abril de 2024. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Aprovada a emenda modificativa. Agora eu quero colocar a lei... Projeto de lei número 4, de 4 de abril de 2024. Se algum vereador for contra, tem que botar um relatório ad hoc. Um parecer, um relatório ad hoc. Pode ser o vereador doutor Rodrigo. Faz um parecer ad hoc aí, doutor Rodrigo. Eu pediria até para a Vossa Excelência pudesse nomear Rodrigo como relator ad hoc, inclusive funcionando pelas 3 comissões: Orçamento, Educação e Legislação. Tranquilo. E Justiça. Em conjunto, né? Não, bote para não se tornar nulo essa lei, essa emenda que estamos votando hoje. Quase que nós votávamos de novo sem parecer. Aí pronto, volta de novo. Presidente, conforme a emenda modificativa número 01 de 2024 apresentada e discutida aqui pelos colegas, o parecer jurídico das 3 comissões encontra-se aprovado esse projeto. Agora, aguardando o parecer do jurídico da Casa. Eu passo a palavra para o doutor Rivaldo, que também temos um parecer jurídico. Inicialmente, esse parecer ele é meramente opinativo. Na realidade, o parecer que tem prevalência realmente é o parecer das comissões, redação e justiça, principalmente, né? Onde está toda escrita da norma técnica legislativa. Então, o parecer das comissões foi favorável e eu também opino pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade do presente projeto de lei. Entendo que ele está apto a vigir no mundo jurídico. Esse é o meu parecer meramente opinativo. Bem, então eu quero colocar agora
tanto os parecer como o projeto de lei em votação de uma só vez? Presidente, eu quero só deixar ratificado que essa emenda que está sendo feita é com a aquiescência do prefeito. Que fique na ata isso também, Cleber, por gentileza. Bem, então eu quero colocar tanto o parecer como o projeto de lei complementar número 4, de 4 de abril de 2024, em votação. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Pode ligar o microfone agora. Mas em casa ninguém escuta, não. Em casa o pessoal já sabe. 29 de abril de 2024. Tá certo? Conste em ata também? Eu acho que os fatos que são ocorridos aqui devem constar em ata. Pronto. Principalmente de projetos dessa magnitude. Muito bem. Então, Hoje, 29 de abril, de novo, de 2024, está sendo votado esse projeto. sem nenhuma manifestação, está sendo presidente, votado. só que deixe registrado que o início do processo legislativo começou antes dos 6 meses. O início do processo legislativo foi lá atrás. Salvo engano, 5 de abril. 4. Que fica em ata também. 4 de abril, de 4 de abril. Bem, então, está sendo discutido, votado e aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar número 4, de 4 de abril de 2024. Aprovado por unanimidade. Presidente, eu quero justificar meu voto. Presidente, antes que Luciano justifique o voto, se Vossa Excelência pudesse botar o próximo projeto também para a gente votar, que não é uma coisa de polêmica. Eu quero, senhor prefeito, quero dizer aos professores, estimados professores, se não fui bem compreendido num primeiro momento, peço desculpas, mas quero dizer que eu prometi a alguns professores que me ligaram insistentemente que eu estaria dando o melhor meu para encontrar um caminho para a solução do problema dos professores. E, repito as palavras de Brito, não fosse o erro visto, a gente não teria como ter aprovado essa emenda. E tenho certeza absoluta que, como disse Caio, tem vários processos na Justiça. Esse seria mais um processo que andaria na Justiça. Por isso que eu acho que houve ganho. Quando a gente aprova um projeto desse que vocês vão passar a receber esse aumento de 12%, enquanto a gente está aqui discutindo isso, muitos municípios sequer iniciaram essa discussão, porque os prefeitos nem cogitam em dar esse reajuste. Muitos municípios. E Arco Verde consegue dar os 12%. Eu quero dizer aos professores, a Ila, a todos que estão presentes, em nome de Ila aqui, em nome de Magna, de todos os professores aqui. Se dependesse do vereador Luciano, eu queria dar 20, queria dar 30, queria dar 40. Agora eu tenho um ordenador de despesa, que é o prefeito, que com medo de não conseguir pagar, uma coisa é aprovar, outra coisa é pagar. Com medo de não pagar, chegou esse entendimento com o sindicato. E voltou atrás, o governo voltou atrás e consegue dar esse aumento a partir de maio. Para mim, não é calote isso aí. Não é calote. Para mim, o prefeito está sendo sensível com os professores. O ideal era que ele pudesse dar não só esse, mas pudesse dar mais. Esse ano o reajuste é de 3,69. Essa era a ideia inicial do prefeito, e Caio sabe disso. Quando houve um encontro para lá, uma reunião, seria dar o desse ano, 3,69. E com muita luta, eu quero parabenizar o sindicato, o Sintema representou muito bem. Nós conversamos muito, Caio. Conversamos muito esses dias. Agora não precisava eu estar fazendo um vídeo dizendo, falei com o Caio, falei com fulano, falei com cicrano. Não tem nenhum vídeo meu. Eu podia ter feito um vídeo quando o veto veio, vi que vários vereadores fizeram vídeo. Podia ter dito, não, nós vamos resolver, nós vamos ter uma solução. Eu não quis inflamar isso. Quis trazer para o plenário dessa casa, que é um ambiente propício para a gente discutir e votar. Eu espero, professores, que eu tenha dado a minha colaboração para os senhores e para as senhoras, para o bem dos senhores e senhoras. E volto a reafirmar, eu acho que isso foi uma vitória, foi um ganho, que vocês vão começar a receber esse dinheiro agora. Não é que vocês perderam os salários de janeiro, fevereiro, março, abril. Foi apenas o reajuste sobre eles, sobre esses salários. Mas na hora que a gente faz o entendimento, aprova, e o prefeito concorda que vai cumprir isso aí. Isso já ficou claro, eu acho que a gente tem essa grande vitória. E eu quero pedir só para botar na tela aí, Watson, a informação que a vereadora disse que o município recebeu 800 mil. Na verdade, não procede, porque houve um pagamento diferenciado
do município. Eu pedi para a escola, o que o município recebeu foi R$152 mil. Uma diferença do Fundef, que o valor da parcela era 789. Não só Arco Verde, o Ministério da Educação errou com todos os municípios, pagou a menor, pagou 636 mil, está ali Arco Verde e o nome dos outros municípios, e agora complementou esse erro de 2023. Isso é 2023. Então, o prefeito, diante desse recebimento, ajudou muito ao prefeito a chegar ao acordo dos 12%, Caio, porque ele viu que entra nas contas uma diferença salarial de 23, que ele vai poder usar agora em 24. Então, na verdade, não houve esse recebimento de 800 mil, houve um recebimento a menor, que foi complementado pelo Ministério. Então, quero concluir dizendo da minha satisfação de ter colaborado com isso. Ontem, quando minha filha, minha esposa, quando nós saímos para almoçar, que ele me dizia, painho, nem almoçando o senhor deixa o celular de lado, e Tiago estava lá presente, eu dizia a eles, eu estou cumprindo aqui a minha missão como vereador, porque eu tenho que ouvir a sessão da Câmara para saber o que vou pedir. E tive que ouvir ontem, no dia de domingo, 2 horas, 26 minutos e 10 segundos. E muitas vezes voltar. Eu botei no modo acelerador 2 para poder ouvir, e eu tive que voltar para não haver nenhum equívoco e poder falar com vocês com segurança. Agradeço a atenção de todos, parabéns aos professores, parabéns ao prefeito, parabéns ao sindicato, parabéns a Arco Verde, porque isso é dinheiro certo no bolso. Muito obrigado. Pois não, João Marcos. Quero só dizer aos professores, na verdade, que o que votamos aqui foi a lei. A conquista é quando conseguirmos na justiça os 4 meses que vocês estão perdendo hoje, aqui essa noite. Bem, vamos, doutor Rodrigo, faça a leitura faça a leitura do próximo projeto da ordem do dia aí, doutor Rodrigo, botar em votação logo, é um pedido de cidadão. Projeto de Decreto-Lei número 0013 de 2024, fase única de discussão e votação. Otorga o título de cidadão arcoverdense à senhora Maria de Fátima Lima Ferreira. Autoria, o vereador Weberton Barros de Siqueira. Relatoria, João Marcos Tenório. Colegas vereadores, presidente, peço permissão para só ler a conclusão, até porque não se trata de matéria polêmica. Pela constitucionalidade formal e material do presente projeto, a comissão vota pela sua aprovação. Devolvo a palavra, presidente. Bem, então peço aos colegas vereadores para colocar em votação tanto o parecer quanto o projeto de decreto legislativo número 13 de 2014 de uma só vez em votação. Se algum vereador for contra, se manifeste, por favor. Então fica aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo número 13 de 2024, que outorga título de cidadão arcoverdense à senhora Maria de Fátima Lima Ferreira, de autoria do vereador Weberton Barros de Siqueira. Vamos encerrar a sessão? Então, não tendo mais nada, está encerrada a sessão. Segunda-feira estamos aqui de volta. Forte abraço. Então, tem requerimento para...